Olá, sejam todos bem-vindos ao TursiCast, um programa do Instituto Tursi. Eu hoje tenho a honra, o privilégio de receber uma convidada muito especial. Gente, o programa tá incrível. Você já assistiu o último com a pastora Dani Moura? Vai lá, assiste, porque olha, tá imperdível. Sobre liderança, liderança de pessoas. E você sabe que o programa do Instituto, ele trabalha com os pilares da fé, família e finanças. Nosso objetivo é falar sobre liderar a si, liderar pessoas e liderar projetos. A gente acredita que a liderança é mais que um título, é mais que um cargo e uma posição. Liderança é um comportamento. Ou seja, você lidera, você para liderar pessoas e liderar projetos. As pessoas querem chegar nos lugares, mas elas não querem pagar o preço de ter comportamentos que as sustentem nesse lugar. Então eu quero convidar você a acompanhar esse programa, porque eu vou entrevistar uma mulher que é uma grande líder, e eu tenho certeza que ela lidera a si mesma, lidera a sua casa e lidera um grande projeto. E isso faz parte de um comportamento necessário para alcançar grandes resultados. Eu sou a Márcia Tursi, vou estar com você nos próximos minutos, aí em cerca de 1 hora. Eu já quero te agradecer. Curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui, segue a nossa convidada e vamos juntos para uma aventura e uma jornada sobre falar de pessoas, não sobre as pessoas, mas sobre os comportamentos que levam a sucesso, comportamentos que levam a aprendizados e sobre pessoas que influenciam pessoas. Isso é liderar, é você facilitar o caminho do outro e levar aquela pessoa que está ao seu lado a um lugar que ela ainda não encontrou. Você tira ela de onde ela está para um lugar desejado. E tudo à luz da palavra, tudo com o modelo de Jesus, tudo com a fé, aquilo que é possível, aquilo que é feito por Deus e aquilo que também é impossível aos nossos olhos. Amém? Vamos nessa. Eu tô hoje aqui, gente, já vou apresentar. Amanda! Amanda, gente, eu tenho o privilégio de receber ela aqui. A Amanda é casada, a Amanda é mãe, a Amanda é líder, a Amanda é enfermeira, é profissional da área da saúde, sim, mas também é empreendedora, também é uma mulher, filha, serva. Amém. É uma querida, um prazer. Amém. Te receber, eu fico muito feliz, fique bem à vontade. Amém. A entrevista é para você, com você, para os nossos convidados. E você, eu tenho certeza que vai amar nosso bate-papo. Amém, amém. É um prazer para mim estar aqui, uma honra estar com você. Obrigada pelo convite. Eu espero que essa entrevista realmente alcance pessoas, alcance o relacionamento das pessoas e edifique, né, de uma certa maneira, porque como você falou, influenciar e liderar é você influenciar outras pessoas para elas saírem de onde estão para um caminho melhor. Lembrando, né, que a gente sempre tem uma inspiração, a gente pode se inspirar em pessoas, a gente pode modelar pessoas, e eu trouxe essa convidada porque eu sei que o modelo dela é o mesmo que o meu, Jesus. Eu sei que ela ama a palavra de Deus, eu sei que ela é uma mulher de fé, e eu sei que ela ama algo que ela até carrega isso como um projeto, que é estar na presença de Deus. Amém. Isso é muito bom. E o que eu queria já começar falando disso, né? Como liderar um projeto que tem um nome que é tão profundo, que tem uma perspectiva que vai muito além do que as pessoas imaginam, porque as pessoas pensam estar na presença de Deus. O que é estar na presença de Deus? Para você, Amanda, que tem um projeto com esse nome. Na verdade, esse nome já me foi dado exatamente por eu estar na presença de Deus. Então, antes de você falar de Deus, você precisa conhecê-lo. E foi nesse lugar da presença que eu conheci ele. Então, não adianta você falar de Deus, mas não caminhar, você não se inspirar, você não demonstrar quem ele é. Então, o na presença, ele nasceu no secreto. Quando eu estava na presença de Deus e não necessariamente num momento incrível da minha vida, muito pelo contrário. Eu estava passando por uma situação muito desafiadora e neste momento eu encontrei na presença de Deus um alívio, um acalento, um consolo. Eu descobri quem ele era estando na presença. E muitas pessoas vão em muitos eventos, em lugares, vão domingo na igreja, mas não conseguem sentir de fato. E você sentir, estar na presença, é você ter uma transformação. É você entender que você precisa ser transformado para você viver na presença. Então, até tem um grupo, inclusive, do Na Presença, que se chama Permaneça na Presença. Porque o permanecer vai muito além do você conhecê-lo, você precisa permanecer. Então, eu acredito que é exatamente isso. Eu conheci estando na presença. Então, hoje eu consigo dizer para você o que é o carregar, o na presença. Que legal! E essa experiência que você teve, ela é recente? Você cresceu na presença de Deus?
literalmente desde criança, ou você teve um encontro com ele em alguma faixa etária da sua vida, numa quebra. Eu costumo dizer que eu tenho até um livro sobre isso, que Perdi o Chão é o nome do livro. E no momento que a gente perde o chão, sabe quando você fala assim, meu chão se abriu? É naquele momento que você se encontra com aquele que pode te levantar desse lugar. Você cresceu na presença de Deus, seus pais te levaram, ou você encontrou com ele nesse caminho sozinha? Conta pra gente essa experiência, porque eu acho que tem muita validade. Muita. Eu não cresci em berço cristão, muito pelo contrário, eu sou a primeira cristã da minha família. E eu conheci, né, o verdadeiro Deus com 17 anos, quando eu tinha uma vizinha que todo domingo ela ia para a igreja. E, na verdade, eu ia com ela porque sempre depois a mãe dela deixava a gente ficar conversando em casa. Então, eu falava, se eu for para a igreja junto, depois a gente vai poder conversar. Então, a minha intenção de ir não era Deus, mas quando eu comecei a ir, a frequentar, que eu comecei a perceber de forma involuntária, eu já estava muito envolvida. Aí eu entrei para o Ministério de Dança, aí eu fui conhecer, né, melhor a palavra de Deus. E daí eu permaneci no decorrer do caminho, em certo momento da minha vida, né? Eu falo que não existe desviado na palavra de Deus, mas eu estava morta mesmo, eu estava literalmente no mundo. E recentemente, eu digo 6 anos atrás, eu voltei realmente a encontrar o verdadeiro Deus e me reencontrar, né? Saber de verdade, de fato, a minha identidade. Eu amadureci na palavra de Deus, eu amadureci como mulher, porque a gente... quando a gente não coloca o nosso coração em Deus, o nosso coração se perde. E o meu, no meio do caminho, se perdeu. Então, hoje, de fato, eu consigo me ver amadurecida, né? Nos caminhos e nos propósitos de Deus. Mas não cresci em lar cristão. Minha família, hoje, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu. Então, e elas se converteram através do Na Presença. Porque elas, hoje, né, a minha mãe e a minha irmã, elas são a minha equipe. Então, a minha irmã faz meu marketing, a minha mãe faz uma outra parte para mim do Instagram. Então, elas começaram a ter que entender sobre, começaram a ter que frequentar lugares. E aí, elas começaram a se envolver e hoje elas são convertidas. Então, através do Na Presença, elas estão... A minha irmã casou. Então, assim, glória a Deus, de alguma maneira eu consegui influenciá-las a seguir nos caminhos. Deus, ele levanta sempre numa família como uma coluna, né? Uhum. A gente escuta as histórias, sempre vai ter aquele que foi o precursor de todas as coisas. Uhum. E isso é um privilégio porque eu sempre falo por propriedade, mas também é um desafio. Uhum. Porque quando a gente começa nesse caminho, o nosso testemunho, a nossa transformação vai convencer e vai testificar na conversão dos nossos familiares, Sim. né? Então você vê que um projeto que Deus te deu, que na verdade nasceu no secreto, hoje alcança sua mãe, sua irmã e vai alcançar, e além de alcançar tantas mulheres aqui em Orlando Sim. e no Brasil e as online espalhadas pelas Sim. nações, né? Eu já tive o privilégio de entrevistar ela na rádio Rainani Gospel, Sim. no programa de liderança, mas hoje eu posso discorrer um pouco mais, Uhum. né? Então eu fico muito feliz de você estar aqui, muito feliz de ouvir sua história e de saber que tudo começou no melhor lugar, que é de dentro para fora. Uhum. Né? Às vezes a gente está buscando muitas transformações, mas que estão externas. E esse de dentro para fora, ele traz um desafio de decisão, que eu costumo dizer, que é a renúncia. Você tem renunciado muitas coisas para viver isso? Muito. Eu falo que uma delas foi quando nasceu Na Presença, né? Eu tive que renunciar ao meu próprio eu, o meu próprio ego. Então, quando comecei o Na Presença, eu conto um pouco desse testemunho. Nunca contei de fato, né? Mas o meu marido, ele tinha pedido divórcio, né? No dia que o Senhor me deu a palavra do Na Presença. E eu tava num caminho onde eu não sabia para onde ir. E mulheres me ajudaram, na verdade, a eu matar o meu eu, né? Junto com o Senhor, de acordo com a palavra, para que eu, de fato, fosse uma esposa sábia. E, de fato, mudar a minha casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, através da dor, né, o Senhor me deu Na Presença. E hoje, pela glória de Deus, a minha casa é uma casa que segue os caminhos do Senhor. E eu e a minha casa, de fato, servimos ao Senhor. Mas eu precisei passar por essa renúncia do meu próprio eu, do meu próprio ego, de não
não espiritualizar todas as coisas, mas ser espiritualizada, né? Porque às vezes a gente acha que é o demônio, que é fulano, que é ciclano, quando na verdade é você que precisa ser transformada de dentro para fora, para que as pessoas vejam que você realmente conseguiu impactar, porque a maior revelação da palavra de Deus é como tá dentro, em casa, como tá seu esposo, como tá os seus filhos, como tá você dentro de casa, para as pessoas entenderem o que você é externo. E com certeza esse transformar era um preparo para o que você ia viver, porque esse é um projeto de magnitude que não tem dimensão, não tem fronteiras. Então imagine o risco que é alguém estar liderando um projeto. Eu costumo dizer que ninguém que está pronto, Deus não vai. Olha, você pode tentar na força do seu braço tomar projetos à força e querer liderar. No entanto, ele não vai se sustentar. Porque liderados, eles olham para uma figura. Exato. Nós olhamos para o modelo de Jesus para nos inspirar e para poder saber como lidar com as pessoas. E liderar pessoas. E essas pessoas vão olhar para a gente. Que a gente possa falar como o apóstolo Paulo, olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sim. Isso significa uma responsabilidade enorme. Então, quando você pega e vai à frente dessas mulheres, é você dizendo assim, ó, pode vir comigo, porque a minha casa está curada hoje. Exato. Não é? É nesse caminho. É. E quando você se encontrou, então, ali, na presença, que você agora chega nesse nível, quais são as características que você vê literalmente o Espírito Santo trabalhando na sua liderança, além do ego que você já citou? Porque o ego, para mim, ele vem de uma falta de conhecimento da identidade real. Porque quando você está na sua identidade original, que é aquela que Deus te criou, é aquela que você conhece à luz da palavra, você vai entender os limites que você pode ir e os que você tem que recuar. E você vai entender o Espírito Santo te dizendo, até aqui, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é seu, isso é meu. Mas quando a pessoa não tem essa identidade pautada na origem, mas numa versão violada, que é aquilo que vem acontecendo, traumas, crenças, abusos emocionais, sexuais, palavras que foram proferidas, né? Fracassos que a pessoa entendeu como derrotas, porque fracassar, todo mundo vai fracassar, mas vai levantar. Então, isso deturba a identidade original e a pessoa começa, quando ela começa a viver uma posição de destaque, o ego infla. Por quê? Porque ela precisa provar, ela precisa certificar-se de que ela está dando o resultado que ela não dava. Então, esse é um caminho de desafio e de muito cuidado. Porém, a minha pergunta para você é mais detalhada. Conta pra gente coisas como que você trabalhou, que hoje você olha, Deus me mandou mulheres parecidas. Deus me está enviando meninas com problemas que, se fosse um tempo atrás... Conta pra gente um pouquinho disso. Porque isso é se liderar. Exato. Eu falo que a liderança, ela vai além do você falar, né? As pessoas precisam ver. Então, quando você fala de Jesus, mas você não caminha com ele, você não o conhece. Então, as pessoas com quem eu caminho são pessoas que me conhecem, elas convivem comigo. Então, o meu maior desafio hoje é o que as pessoas dizem, mas o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, hoje não me atinge, mas foi algo que eu precisei quebrar. A partir do momento que você se torna, eu não digo nem público, mas uma pessoa que vira uma referência de uma certa maneira, você começa a ouvir coisas, né? Então você fica pensando, quem vai caminhar comigo? E quem vai caminhar comigo são de fato quem me conhece. Então eu procuro conhecer. Hoje eu tenho 3 pessoas que caminham comigo, que me conhecem. Então eu falo que é como ser discípulo de Jesus. Então, você conhece Jesus ou você só ouve falar dele? Porque se você só ouve falar de mim, você se inspira, mas você não me conhece. E é a mesma coisa de Jesus. Eu o conheço, eu vivo, eu sei quem de fato ele é, o que ele fez, o que ele transformou na minha casa. Então, se você me conhecer, você vai entender o que ele fez. E são essas pessoas que caminham comigo. Pessoas que foram transformadas. Pessoas que
querendo viver em santidade. Pessoas que não são perfeitas, como nós não somos, mas que procuram viver a palavra de Deus. E esse é o mais importante. Eu acho que essas 3 pessoas que caminham comigo hoje, eu posso dizer, são pessoas que eu confio e que me conhecem. Se você pudesse citar hoje características que você não abre mão da sua liderança, quais você citaria para mim? Verdade. Verdade. Sem verdade não existe como você... Se você não for uma pessoa de verdade, não tem como você liderar. Nem como você ser liderada. A pessoa que você não confia é como se a gente estivesse, de fato, falando de Jesus. Se você não confia nele, como é que você vai até ele? Não tem como. Não tem uma aliança. Não tem como ter uma... Eu tenho um líder, que é meu apóstolo, né, da igreja que eu faço parte, que ele diz o seguinte: as pessoas, elas voltam para as pessoas. Pessoas saem de pessoas e voltam para pessoas. Que às vezes pode parecer que as pessoas saem de lugares e voltam para os lugares, mas não. As pessoas se conectam com pessoas, então elas saem e voltam para as pessoas. E aí o que faz uma pessoa se conectar, sair ou voltar é a verdade. É exatamente isso, a verdade. E não é a perfeição, que são coisas diferentes. Porque a verdade é você caminhar. Veja como Pedro, né? Jesus olhava para ele era quem ele era. Mas, Senhor, tu sabes. O Senhor já me conhece. Exato. Já sabe como eu sou. Então, muito importante, porque a verdade, ela não vai precisar, como diz um querido da rede social, pastor, influencer, ele diz assim: a verdade não precisa de defesa. É isso. Então, não vou citar o nome dele, porque eu não tenho certeza se é dele a frase. Mas ele fala isso, né? E eu não sei se é dele ou de autoria dele, mas ele fala: a verdade não precisa de defesa. A verdade é verdade. É verdade, é então, verdade. E outra coisa, as pessoas, elas seguem modelos, exemplos. Ninguém vai se inspirar em alguém que não é exemplo. Exato. Eu fico feliz de saber da restauração da sua casa. Amém. Em outro podcast, a gente estava falando do quanto a América trabalha nas famílias, nos casamentos, no relacionamento mãe-filho, filho-mãe e etc. A pandemia evidenciou isso, mas a gente ainda vê, né, uma necessidade de trabalhar esses temas. Quando as meninas chegam ali, você é muito jovem, mas você atrai um público diverso. Sim. Já percebi nos seus encontros que não é só uma linha. Exato. Porque a presença, e na presença é para todos e para todas. Mas quando elas chegam ali, se você pudesse falar o grande problema das famílias hoje, por não estarem na presença, você acredita que é o quê? Adultério, divisão? Qual é o maior impacto? E que você olha e fala assim: se ela estivesse na presença de Deus, ela não estaria passando isso. Você consegue, ou é muito mais coisas do que a gente pode imaginar? Eu acho assim, o primeiro ponto, ele nem é tão difícil, que é a comunicação. Assim, 98% das pessoas com quais eu converso é a comunicação. Não é traição, não é pornografia, não é filho que está desviado. Não, é comunicação. São como as pessoas não conseguem entender que de fato somos pessoas e temos identidades diferentes um do outro. Só que hoje a gente, como eu um dia fui, a gente se coloca na condição de ser o outro. Então a mulher fala: mas o meu marido, ele não é proativo, o meu marido não faz as coisas. Não é que ele não faz, é que nós não deixamos eles ter o tempo para que eles façam. Eles não caminham na mesma velocidade que a gente. Muito bom. E aí você começa a entender que, calma, não existe um problema, existe uma falta de comunicação, o que é muito simples de resolver. Só que o pouco a pouco da falta de comunicação leva à destruição. Então... E uma outra coisa que a gente discutiu recentemente também num episódio é a questão da mulher não saber o seu lugar. Exato. Né? E eu vejo que você citou aqui no comecinho algo poderoso. Você disse assim: no dia que o Na Presença nasceu, estava um suposto divórcio para nascer. Porém, você teve que recuar
como mulher virtuosa, você teve que Exato. voltar para a palavra e saber o que Deus queria de você. A minha identidade. A sua identidade, o seu lugar. Exato. E que também é um lugar de única, de valor Uhum. e de importância e de contribuição, tanto que você continua trabalhando, fazendo Sim. todas as suas atividades, isso não diminui Exato. a sua liderança, mas é como se a gente fala que a América, se a mulher não devolver o sacerdócio para o marido, ela vai enfrentar grandes problemas. Sim. E esse é um caminho que você deve ouvir muito, né, da mulherada? Total. Conta pra gente, porque mulher, se deixar, a gente manda em todo mundo. Não, total. E o que a gente mais vê é isso. É você tomando a frente do outro, mas reclamando que o outro toma a frente. É isso aí. Então não adianta. Quando eu voltei para esse lugar, foi difícil para mim, não foi fácil. Mas hoje a nossa comunicação é muito saudável, porque ele fala, eu já vou. E aí você começa a procurar métodos, né? Tá, o seu já vou, você precisa de quanto tempo então para ir? É 30 minutos? É quanto tempo? Ah, tá, então é 30 minutos, então tá bom. E quando vai passar os 30 minutos, ele vai lá e faz. Mas a gente precisa estabelecer até como líder da nossa casa. Exatamente. Porque os nossos filhos vêm. Os nossos filhos, eles vão repetir o que a gente faz. O meu filho é muito engraçado, porque ele repete tudo que a gente faz. Então ele me vê, ele já levanta a mão pedindo a bênção. É muito engraçado. Então eu falo que eles repetem o que a gente faz. Então é importante você ter um casamento, uma família alinhada, para que os seus filhos não sofram aquilo que vocês estão sofrendo, porque senão vai ser uma repetição. Então, a transformação da minha casa ocorreu exatamente nisso, eu voltando à minha origem, ao que Deus me criou para ser, e eu entendendo que não preciso carregar todas as sacolas do mercado só porque vai ser mais rápido, já que eu quero que ele faça, porque às vezes isso não é um problema para as mulheres, às vezes é um problema para mim, que eu queria que ele fosse cavalheiro e que ele pegasse tudo, mas eu não deixo isso acontecer. Então, é de fato voltar para esse lugar, a sua origem, o que você quer que seu parceiro faça e se comuniquem. Claro que existem os casos mais graves, né? Que já ouvi casos de agressão, mas que a gente respalda na palavra o que a mulher deve fazer. Eu, Amanda, assim, até como da área da saúde, eu preciso orientar a melhor maneira. Se você sofreu algum tipo de agressão física, isso é uma denúncia. Isso não tem que falar. Às vezes, claro que você quer a ajuda de um pastoreio e tudo mais, mas de fato isso cabe uma denúncia, né? Porque hoje a gente vê tantos casos, né, que começa numa agressão verbal. Termina no feminicídio. Exato. Então a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Mas coisas que, eu não amo mais, ou porque ele não pega a sacola do mercado, ou porque ele discorda comigo na frente do meu filho, são coisas que a gente resolve. Mas eu aprendi isso da maneira mais dolorosa. Então, às vezes, a gente espera também chegar nesse estágio da dor para que a gente tome uma atitude. E você acredita que essa dor virou um propósito? Ou não? Totalmente. Totalmente. Eu falo que nenhum empresário virou empresário porque é milionário. Nunca. Toda a história de um empresário que você vê foi porque ele estava passando por alguma dificuldade, algum desafio. Exceto os herdeiros. Mas o empresário, né, que não tinha da onde ter recursos, ele criou. Sim. Então eu falo que a gente não tem uma ação se tá tudo bem. Às vezes a gente precisa realmente, às vezes Deus permite, para que a gente volte à essência, para que a gente relembre quem Ele é, o que Ele pode fazer e que pela nossa mão a gente não faz nada, que só Ele pode fazer. E você acredita que você está há 6 anos, né? Que ela estava me contando que ela está há 6 anos aqui na América. E eu vou te perguntar, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu acredito que é muito parecida com a minha. Você acredita que mudar de país resolve os problemas? Não resolve, só transfere a geografia. Ou potencializa. Aqui na América, eu acho que potencializa muito, 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 muito. Assim, porque aqui no Brasil você tem o apoio familiar. Então aqui você e a sua família, independente da qual estrutura que seja, você e a sua família. Então se você tem um problema e você não tem a sua família, você tem que voltar para casa. Até no Brasil você tem que voltar para sua casa, mas você tem para quem compartilhar. Você não vai ligar para sua mãe no Brasil e falar: mãe, olha, tá faltando dinheiro. Mãe, olha, não trabalhei hoje. Não tem. É você e a pessoa. E muitas das vezes, por essa falta de comunicação, vira uma sobrecarga. Eu gosto de conversar com meu marido e eu falo assim pra ele: amor, você gosta de voltar pra casa? O que você tá sentindo? Né? Você sente paz quando você volta pra casa? As pessoas falam: mas por que você pergunta? É óbvio, né? Não é óbvio. Às vezes o seu marido tá pensando que ele só volta pra casa porque é onde ele tem que voltar.
Não porque ele tem paz, não porque ele relaxa, não, é porque é o único lugar que ele tem pra ir. E não é isso que eu quero ouvir do meu marido. Então a gente tem essa comunicação muito fluida, muito aberta, pra gente entender mesmo que ponto que cada um tá. E aí, através disso, é que pode se melhorar um relacionamento. Total. Porque quanto menos você conversa, menos você vai procurar caminhos para acertar, né? Então, assim, eu acredito que, assim, você entrou de manhã lá no Brasil, num avião, e chegou aqui no final do dia. Deixa eu te falar, as emoções vieram junto, tudo veio junto. Agora, o que não foi resolvido lá, potencializa aqui. Por quê? Porque chega aqui é exatamente isso. Você não tem o suporte que você precisa e você está num país de cultura diferente. Então você acaba tendo evidenciado ainda mais aquilo que você, por um tempo, você conseguia camuflar. Então não tem como. Você precisa se tratar antes de querer mudar. Totalmente. Alguém, o lugar, a geografia, tudo isso vai cooperar. Mas se não vier essa mudança interna, não vai resolver, só vai potencializar. A gente vê aqui na América muitos casos de divórcio, mas muitos. E, infelizmente, é um dado estatístico realmente do imigrante, né? Que ele chega aqui e muitos casais que vêm do Brasil casado, juntos, com os mesmos sonhos, com a mesma expectativa de crescer junto e chega aqui. A carga do trabalho, as adaptações, a língua, as novas amizades, a falta da estrutura, a falta da família. São muitas emoções juntas. E se não estiver tratado, não vai conseguir. A gente trabalha muito no nosso instituto com essa questão de trabalhar realmente o seu emocional para viver também o espiritual. Então você é um ser que tem corpo, alma e espírito. E você precisa saber que as suas emoções, se você tomar uma decisão no espiritual, mas a sua emoção não está alinhada, sua emoção vai derrubar sua decisão. Seja ela estratégica, seja ela espiritual. Então, essa liderança das emoções é muito importante. Você chegou a algum momento aqui, você enfrentou a pandemia. Nós passamos a pandemia aqui e tínhamos acabado de chegar do Brasil. Você chegou a pensar em voltar em algum momento? Sim, muitas vezes. E o meu marido também. Assim, a gente nunca pensou em desistir ou voltar para o Brasil juntos. Era sempre em momentos diferentes. Então, uma hora um segurava o outro, porque quando ele queria, eu não queria. Quando eu queria, ele não queria. Então, a gente já pensou em voltar para o Brasil diversas vezes, mas depois de um tempo, é aquilo que você falou. Quando você vem do Brasil com questões a serem resolvidas e aqui potencializa isso, você acha que voltando para o seu país vai melhorar. Só que você já fez isso uma vez vindo para cá. Exatamente. Então você começa a entender que não é sobre onde você está. Você precisa estruturar o que você decidiu viver. Então, o que a gente fez foi exatamente isso. Quando eu comecei a me conectar de novo com Deus, a gente viveu um tempo desalinhado. Muito tempo. O meu marido, ele tem, em nome disso, ele terá um testemunho muito lindo, mas eu comecei a procurar mais a Deus e ele continuou no mesmo estado que ele sempre esteve. Então, de novo, eu tive que me estruturar espiritualmente, tentar ser aquela mulher sábia que a Bíblia fala pra gente ser, mas o autocontrole, ele é muito importante, porque se você não tiver o autocontrole, se você não tiver o controle sobre você, você jamais terá sobre o outro. E não controle de controlar, mas controle de vida, de sentimentos, de emoções, de tudo, porque se os dois caírem, não tem quem puxa. Então, você precisa realmente entender que o autocontrole ele é tão importante quanto você tentar controlar os sentimentos do próximo. E mudar e voltar para o Brasil ou ficar aqui não vai resolver. E o ponto que você falou, trazendo sobre a comunicação não é o que a gente está apenas emitindo, falando, mas é como o outro está entendendo. E como a gente fala... Se a nossa emoção estiver desregulada, a gente pode falar de uma maneira que não é o que a gente quer dizer. Já viu aquele ditado assim? Nossa, mas não foi isso que eu quis dizer. Quando você ouvir alguém falar isso, mas não foi isso que eu quis dizer. É uma pessoa que precisa encontrar um lugar de gestão emocional para conseguir comunicar melhor. Então, é uma pessoa que na hora que é para silenciar, ela tá gritando. Na hora que é para ela se posicionar,
num diálogo que vai promover um debate saudável de solução para algo, é a hora que ela vai estar gritando. Então você precisa entender que a gestão emocional faz você ter esse lugar de regulação para que a sua comunicação ela seja entendida da forma que você quer passar. Então o que você falou, eu não consigo como eu vou controlar algo se eu não me controlo? Então, e eu vou estar sempre responsabilizando o outro ainda. Totalmente. Que é outro caminho de perigo. Né? Mas não foi o que eu quis dizer, mas eu disse porque você disse isso. Então fica um jogo de empurra-empurra, né? Eu estava falando também outro dia que a gente tem sempre uma responsabilidade no caos que a gente reclama. Ou seja, todos nós temos uma parcela de responsabilidade no contexto que estamos inseridos. Seja ele de solucionar, seja ele de recuar. E eu gosto muito desse debate, dessa discussão, dessa temática da comunicação. Porque liderança passa muito por isso também. Então, por exemplo, você está com um projeto que está crescendo e vai crescer muito mais, e cada vez mais você vai precisar de equipe. Sim. Porque você sozinha não chega a lugar algum. Você já entendeu, sua mãe te ajuda, sua irmã te ajuda, você tem mulheres que te ajudam aqui. Sim. E quando isso começa a fluir, essa comunicação, ela tem que estar muito mais alinhada. Como é que você trabalha isso? Você, além da palavra. Porque a palavra nos ensina a ouvir, e ouvir com compaixão, não apenas com empatia. Sim. Ouvir como Jesus nos ensinava a ouvir, mas ao mesmo tempo nos posicionar como lideranças servidoras, transformacionais e justas, né? Líderes e lideranças que vão se espelhar nesse modelo. Sim. Além disso, você procura promover o quê para você buscar esse lugar de comunicação assertiva? Eu tenho assim, eu falo que é um desafio para mim, porque Na Presença, eu não abro mão de conhecer todo mundo que está servindo. E como cresceu muito, é difícil você conhecer todo mundo. E eu aprendi nesse tempo que eu vou me decepcionar com as pessoas. E eu não estava acostumada com isso, porque todo mundo que caminhava comigo até a parte A, eu não tive problemas. Quando eu comecei a caminhar com pessoas da parte B, eu comecei a entender que pessoas falham, pessoas erram. Mas a palavra de Deus diz pra gente orar e vigiar. Então, o orar parte de uma conduta de autocontrole. É algo humano, é algo da carne. Você precisa fazer. Você precisa orar. E o vigiar, e a palavra de Deus nos diz. Então, fique atento. Então, o que eu tento fazer hoje é tentar conhecer ao máximo as pessoas que servem, mas, de fato, tentar trazer um tratamento. Hoje eu tenho, na Presença at Home, eu não posto isso. É a primeira vez que eu falo que eu tenho isso. Que, na verdade, eu trago essas mulheres para dentro da minha casa e eu trato elas. Porque o Na Presença, ele não é só das nações, porque às vezes você vai lá, você tem mais um encontro, mas você vai para casa. E quando você chega em casa, o que você faz? Né? Permanecer é difícil e eu sei o quanto é difícil. Então, juntas, a gente faz esse tratamento para que cada vez mais as mulheres se inspirem, queiram estar Na Presença, servindo e eu saiba quem elas são. Então, foi uma maneira que eu encontrei de realmente conhecer todo mundo que tem interesse de servir comigo. E eu falo que um dos não é requisito, mas a única coisa que eu falo que precisa ter para servir no Na Presença é ter participado do Na Presença, porque você só vai entender o que é servir quando você estiver na presença de Deus. Então, hoje, como líder de tantas mulheres, a parte mais desafiadora é conhecer todas elas. E eu sei que vai crescer ainda mais e que, de fato, um dia, talvez eu não conheça todas elas. Mas enquanto eu tiver eu falo que é uma responsabilidade de conhecer e tratar, estar do lado, cuidar, o que eu puder ajudar, o que tiver ao meu alcance de poder estar com essas mulheres, eu vou fazer. Porque eu sinto que é um propósito, é um projeto que o Senhor me deu, mas é um propósito. É um cuidar, não é só estar ali no meio de um monte de gente e pegando no microfone. É você cuidar, porque as pessoas estão doentes. Então, muita gente fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável por aquilo que você entende. Não, é sim. Eu discordo. Eu discordo também. Você é totalmente responsável pelo que a pessoa entende. Então, se ela não entendeu, reformula. Fala de novo e fala de novo, até que ela entenda. E nem sempre o que você fala, o que a pessoa vai entender, que é a mesma coisa,
vão ser coisas que uma concorda com a outra. E tá tudo bem. Mas ambas precisam entender a mensagem que foi passada. A mensagem ela só vai ser bem passada se você entender e se a pessoa estiver ali entendendo de fato o que você está falando. Você entendeu? Eu pergunto 2 vezes. Você entendeu? Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi. Então tá bom. Então é isso. E as pessoas que caminham comigo mais próximo, né, da liderança, a gente tem um pensamento muito parecido. Então as coisas fluem. Então elas já me conhecem e elas têm o mesmo perfil de liderança. Então, elas conduzem bem as outras mulheres e estão no mesmo propósito. E, graças a Deus, assim, as mulheres têm tido experiências. A gente já teve libertação antes do Na Presença, porque as pessoas querem servir. Elas querem estar próximas de você. Sim. Mas, às vezes, elas estão tão doentes que elas não têm o que transbordar para servir. Então, a gente trata elas primeiro. Então, sempre antes do Na Presença, eu encontro com todas, a gente faz um momento ali de cura, de libertação, as intercessoras vão, a gente ora, se precisar de libertação de horas, a gente fica. Então, realmente é um tratar de Deus, não é só aquele momento que as pessoas veem que é tudo lindo e maravilhoso. Existe, até com as pastoras, a gente faz um momento com elas antes. Que legal, muito bom. Existem algumas coisas que são fundamentais para a liderança, né? Eu que trabalho com a área, tem algumas coisas que quando você estava falando é indispensável. Primeiro, alinhamento de expectativa. Liderança e liderado precisa ter alinhamento de expectativa. Precisa. Isso só vem com a comunicação. Isso só vem com clareza. Isso vem com feedback. Isso vem com retorno. Isso vem com você falar. Mas isso também vem com a receptividade de alguém de falar assim, ou de ser ensinável, sim, de se permitir ser tratado. Está disponível. Então, primeira coisa, alinhamento de expectativa, quando começa a crescer muito, porque você vai decepcionar também, porque sim, o líder também decepciona na visão do liderado. Sim. Porque é questão de alinhamento de expectativa. Segundo ponto, quando você começa a ramificar e crescer, é como numa organização, você começa a ter departamentos. Os departamentos são silos que se comunicam. Né? Então, eu quando era gerente de projetos, para nascer um projeto de uma grande multinacional que eu trabalhei, eu tinha que comunicar com o líder da parte de obras, com o líder da parte do RH, com o líder da parte do comercial, com o líder de vendas, e assim, a minha área era financeira. Então, todo projeto nasce quando todos os departamentos e líderes estão funcionando. Claro que quando você vai começando, é você, uma pessoa, e você vai indo. Mas na medida que você vai crescendo, e onde eu quero chegar com isso é com uma pergunta. Na medida que você vai crescendo, você vai precisar de pessoas. Mas você vai precisar formar líderes. Sim. Porque não tem como. Não tem. Se você quiser alcançar aquilo que Deus tem para o tamanho que Ele está te dizendo, estou falando especificamente do Na Presença, você vai ter que preparar lideranças. Então, você falou assim, eu não vou conhecer todo mundo. Você não vai ter intimidade com todo mundo. Mas você vai ter pessoas, né? Quando um grande presidente de uma empresa, ele desce a informação para o diretor, que o diretor desce para os gerentes, que os gerentes descem para os líderes, e os líderes descem as informações para os operacionais. A grande questão dessa passagem até chegar lá na ponta, a menina que está recepcionando, que ela tem que entender o que é a essência que o Na Presença quer, qual é a recepção que você quer, porque as meninas que continue tendo o teu DNA, que continue tendo, porque o que acontece quando um projeto começa, está indo muito bem, as pessoas se apegam a pessoas, se apegam à dona da ideia, porque ela carrega a essência. Exato. Ela carrega a visão. Você carrega uma visão. Você carrega uma visão. Literalmente é isso. Deus te deu uma visão e com essa visão ele tem desenhado para você o que fazer. Sim. Só que agora começa o desafio. É garantir que quem vai te ajudar nessa construção trabalhe essa visão. Exato. Com fidelidade, lealdade e sem ego. Porque a visão não pode se tornar... É uma linha muito fina para todo mundo querer idolatrar a visão. E não é sobre a visão, é sobre o que a visão transforma. Exato. Você vê que eu te coloquei numa saia justa. Sim. E a pergunta é, como é que você está se preparando para esse momento? Assim, na verdade eu tô preparada. O que acontece é que a gente, é o que você falou, é uma linha muito tênue entre você não
não ter um ego inflamado. Né? É o que você falou, pessoas sempre vão decepcionar pessoas, e eu talvez decepcione pessoas um dia, e como já devo ter decepcionado, mas a missão, a visão e o valor do Na Presença não foi a Amanda que criou, foi Deus quem deu. Então, para você estar debaixo da mesma visão, você precisa ver Deus. Então, se você caminhar na visão que Deus deu, você nunca vai sair dela. Então, hoje eu tenho pessoas comigo, são poucas, não são muitas, mas que entendem que não é a Amanda. Que se um dia, Deus me livre, eu não estiver mais aqui, elas entenderam que não é sobre mim, que o legado vai permanecer, porque foi Deus quem fez. Então pode vir outra, pode vir Amanda, pode vir qualquer outra pessoa. E se quiserem alcançar esse lugar, e quiserem tomar posse disso que Deus me entregou hoje, mas é do Senhor, se Ele quiser me tirar, Ele pode tirar. Então, se essas pessoas hoje que eu tenho e que virão entenderem que não é sobre mim, elas permanecerão na visão. Então, o que a gente vê hoje no cenário, sei lá, cenário de liderança e um cenário geracional, inclusive, dessa geração, são pessoas que alcançam esse lugar e se desviam da principal conexão que as fez chegar nesse lugar, que é o quê? A essência do que foi dado lá no início. Como é que você se protege disso? Agora, especificamente falando da Amanda. Porque eu quero falar com quem está nos assistindo e nos ouvindo para que tenha alertas para não cair nesse lugar. Sim. Conta pra gente, o que você tá... Eu fui muito quebrada antes do Na Presença, né? Então, o quebrada que eu digo é o quê? A minha família estava desestruturada. Então, eu precisei recuperar ela de um lugar muito fundo que a gente estava. Então, hoje, quando eu falo, e como você se prepara para que essas pessoas não caiam, como eu não caio? Eu hoje tenho uma... facilidade de admitir erros, eu tenho uma facilidade de pedir desculpas, eu tenho uma facilidade de realmente ser uma discípula de Cristo. Amém. Eu tenho uma facilidade de reconhecer aonde eu erro. Então, para mim, não é difícil ouvir um feedback. Então, até nos lugares onde eu trabalho, as pessoas falam, não é difícil para você ouvir um feedback e dizer eu errei. Você é ensinável. Totalmente. E eu acredito que é assim que eu não vou me decepcionar com as pessoas, porque pessoas não vão ser ensináveis como você. E elas talvez não estarão caminhando com você, e não é porque elas não caminham com você que elas não são boas. No que elas fazem, concordo perfeitamente. Então, hoje, quando eu me blindo, isso acontece até nas redes sociais, quando alguém faz um comentário, ou quando alguém te manda alguma coisa, é a questão da intimidade, é a questão do relacionamento. Aquela pessoa, ela não convive comigo. Ela se identificou em algum momento. Mas o que eu costumo falar para muita gente é: tenha suas próprias experiências. Você teve as suas experiências com Deus e o que te fez chegar a Ele. O que te modificou, o que te transformou a chegar nele. A partir daí, você vai entender que o que você tem comigo, se você só me vê na rede social, você se inspira em mim, mas você não me conhece. Porque você não convive comigo. Então, em algum momento, se eu decepcionei, eu vou te pedir desculpa porque eu te decepcionei por algo que você não concorda comigo. Mas você continua não me conhecendo. Então, eu acredito que essa questão do ser ensinável, de ter tido o ego muito quebrado, de voltar à minha essência, de realmente eu caminhar com Deus e sentir que vinde a mim todos aqueles cansados e sobrecarregados, que acontece muito com a gente, que é aos pés do Senhor, é pra lá que eu vou. É pra lá que... E o meu marido, ele fala muito comigo, ele: Amanda, mas por que você tá se preocupando? Porque você fala: não tô me preocupando, eu só fico triste. Eu não tenho essa preocupação de, tô brava. Não, eu fico triste. Porque é aquilo, as pessoas não te conhecem, mas elas te julgam. E até Jesus foi julgado porque nós não seríamos. O que eu posso fazer é tentar me parecer mais com Ele. É por isso que, se em algum momento alguém não ter uma atitude que se pareça com Jesus, você vai ter de mim algo que se pareça com Ele. Então eu aprendi, eu me forço a ser assim. Eu recebo muita, todo dia eu recebo uma. Mas você acorda todo dia feliz? Não, eu só mostro 1% da minha vida ali no Instagram. Então, não é todo dia que eu acordo feliz, mas eu tenho uma responsabilidade de te passar o que Deus pode fazer.
Eu tenho a responsabilidade de te dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu vou estar ali todos os dias, ainda que eu não esteja com esse sentimento, porque sentimento passa. Sentimento é um estado, mas o que eu sou não me permite deixar de estar ali, te influenciando de alguma maneira, ou te deixando mais feliz. Muito bom. Então é assim, parece tudo muito perfeito, mas é realmente quando você entende que... É decisão. Exato. Você decide. Você tem que decidir Você tem as guerras escolher. que você É luta. isso aí. E eu decidi não guerrear uma luta de internet ou de pessoas. Eu decidi que se eu estou bem e a minha casa está bem, o restante é um acréscimo do Senhor. Você sabe que na pandemia, você está me lembrando de algo muito interessante. Na pandemia, surgiu as lives. Foi aí que eu conheci minha amiga pastora Dani, que me apresentou você. Aham. Então, assim, a pandemia, ela trouxe muitas questões positivas, evidenciou muitas coisas negativas, né? Ela pôs para fora muitas coisas. Mas uma das coisas boas que surgiu foi a live. Uhum. Né? As pessoas puderam Ter colocar acesso. sua voz, elas puderam se manifestar. Claro que muitas sem legalidade, sem realmente conhecimento, porém você precisa discernir o que você escuta, né? Uhum. Se você conhece a verdade, você vai saber testificar o que é e o que não é. Exato. Mas a grande questão foi que na pandemia, acho muito interessante que eu comecei a fazer as lives. E uma pessoa me falou assim: mas para que você vai fazer live? Que não sei o que não sei o que lá. Eu fui orar ao Senhor. Aquilo entristeceu o meu coração. Porque eu convidei a pessoa para fazer live comigo. Uhum. E ela disse: não, isso não é para mim. Não preciso disso. Como se fazer a live fosse uma coisa para se aparecer. Uhum. E aquilo me entristeceu, porque eu sempre fui comunicadora. Eu gosto de comunicar. Eu sou treinadora, eu sou palestrante. E eu gosto de falar. Uhum. Eu falei, é a ferramenta do momento. Tá todo mundo trancado. Eu quero falar, eu quero falar de Jesus, eu quero falar, eu quero Sim. dar uma palavra eu quero dar uma mensagem, uma esperança. E aquilo me entristeceu. E eu fui orar, o Senhor falou assim para mim: filha, torna público o que eu tenho feito. Você só vai tornar público. Vira Uau. essa chave. Você tá tornando Forte. público quem eu sou e o que eu tenho feito. Só torna público. Daquele dia em diante, se eu tô com vontade, eu abro a câmera, eu abro. Se eu não tô, eu não abro. Se eu quero falar de trabalho, eu falo. Se eu quero falar da fé, eu falo. Sim. Então eu não tenho mais essa... Porque ele falou comigo. Sim. Então, eu tô entendendo aqui no nosso bate-papo que o Na Presença trouxe isso para você. Porque quando a gente vai para a presença de Jesus e a gente escuta o que ele pensa e o que ele quer e o que ele direciona, a gente cala as vozes. Mas isso não quer dizer que não vai trazer uma tristeza. Exato. Porque essa não somos nós. Mas existe uma coisa que eu também tenho aprendido que eu quero te dizer. Que o apóstolo Léo Fusaro, que é meu pastor, fala. É dele isso. E eu carrego, eu replico, porque ele divide esboço com a gente, com os pastores. Ele fala, ó, tá meu esboço, quer pregar? Tem esboço até que ele nem pregou, ele já compartilha com a gente. Glória a Deus. Não é todo líder que faz isso. Não. Tem líder que quer ser cereja de bolo. Sabe assim, ó, tá o bolo pronto, mas a cereja que todo mundo disputa tem que ser eu. Liderança não é isso. Sim. Liderança transforma, liderança ensina, liderança impulsiona. Ativa. E ele fala o seguinte, Amanda, que o último estágio do orgulho é a reputação. Ou a reputação é o último estágio do orgulho. Quando você abandona a reputação, você já entendeu que você largou o orgulho, que é o ego. Uhum. Então, Na Presença, pelo que eu estou compreendendo de tudo, te levou a esse lugar. É isso. A esse lugar de dizer que diminua eu e que ele cresça. Que lindo, fico muito feliz. Eu tô assim, muito grata a Deus pelo nosso bate-papo. Amém. Porque eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Amém, amém. Sabe por quê? A gente vive um período que as pessoas não querem confiar na liderança, não querem se submeter a lideranças, porque todo mundo foi muito empoderado. E realmente, todo mundo pode. Uhum. Mas Deus te pediu? Exatamente. Todo mundo pode.
Mas Deus aprovou? Como Moisés, se o Senhor não for, não iremos. Então, eu queria que, para a gente caminhar para o final, você fizesse, queria que você deixasse uma mensagem, porque eu notei em todo o nosso bate-papo uma característica muito comum de líderes de sucesso que você tem. Amém. Eu trabalhei com muitos grandes líderes. Trabalhei com o que já não está mais aqui, Abílio Diniz, que foi um grande professor, um grande mestre de liderança na minha vida. Eu trabalhei com grandes executivos no Brasil, assim, caras extraordinários que eu aprendi muito, grandes pastores, já caminhei ao lado de alguns pastores conhecidos aí nas nações hoje, de relevância. E eles têm uma coisa muito em comum, que se perder, eles se perdem. Se perder, se perde. E que é uma característica de Jesus, e você tem. Eu queria que você falasse disso. Que não tem a ver com condição, tem a ver com comportamento e com estado em Jesus, que é humildade. A humildade é nítido no seu, na sua, não na sua fala, no seu discurso, mas na sua convicção de vida. Se colocar num lugar de submissão, num lugar de reverência, num lugar de reconhecimento de ambiente, num lugar de estado de humildade, que não é sobre ter ou não ter carro bom, ter casa, cabelo bonito, pele linda, que você é maravilhosa, não é sobre isso. Mas é nítido isso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para que as pessoas aprendessem o que é o líder servidor, o líder que serve. Sim, eu acho que Jesus foi muito humilde, né? E aquela mulher, quando ela foi naquela festa, naquele jantar, lavar os pés de Jesus com os cabelos, é literalmente o símbolo de humildade, né? Ela não estava preocupada com grandes líderes que estavam sentados à mesa ou o que eles pensariam sobre ela, mas ela foi lá, só queria saber que Jesus estava lá, e ela levou o que ela tinha de melhor naquele momento e derramou aos pés e enxugou os pés de Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você entende e reconhece quem Jesus é na tua vida, nada mais importa. Pode o mundo estar acabando, você vai ficar triste, os sentimentos vão vir, mas se você reconhece quem ele é, nada mais importa. E foi isso que eu consegui reconhecer. Quando eu tive minhas dúvidas sobre o que realmente eu estava fazendo, se o Na Presença realmente era um projeto para que se tornasse grande, porque eu nunca quis chamar o Na Presença de um projeto. Eu nunca quis chamar o Na Presença de um trabalho. Não, muito pelo contrário. Eu só queria servir pessoas. Tanto que começou na minha casa, num apartamento de um quarto que cabia 6 pessoas. Então, era só isso que eu queria. Então, quando eu estava nessa dúvida, que é onde a gente fala, Amanda, como eu sei que é o Deus que fala? Você precisa ser humilde para calar todas as vozes de pessoas te chamando para ministrar, de convite chegando, de pessoas querendo te patrocinar, de lançar livro, de tudo isso e voltar para onde começou, que é aos pés dele. Então, quando eu voltei, ele me deu uma palavra, que foi Josué 1:9. Que muita gente conhece, né? Seja forte e corajosa, não temas, não desanimes, porque eu sou contigo. Mas uma chave virou para mim quando Deus falou, filha, mas e o começo? O começo desse versículo é, não fui eu que lhe ordenei? Então, se foi Deus que te deu, se foi Deus que te ordenou a fazer, só prossiga. Só prossiga, só vá. Não importa o que as pessoas te prometem, porque eu já recusei muitas coisas e eu não estou me vangloriando por ter recusado, mas eu estou falando que eu tive discernimento daquilo que Deus queria para mim. Eu tive discernimento de entender que o Na Presença, ele não é meu ou de alguém, ou de uma igreja, ele é de Deus. E eu vou onde ele mandar eu ir. Então, essa humildade, né, esse reconhecimento de humildade veio numa crise. Mas ele só vem sendo aperfeiçoado através da palavra de Deus. E como a gente faz isso? Conhecendo. Então eu falo que muita gente fala, mas eu não ouço a voz de Deus, como é que eu faço para ouvir? Você só vai ouvir a voz de Deus quando você tiver entendimento da palavra. Quando você ler a palavra, quando você está passando por algum desafio, eu ensino
a Bíblia pro meu marido assim. Eu falo, quando você estiver passando por alguma coisa ou com algum sentimento, qual versículo você lembra? Esses versículos você lembra. Então, por exemplo, esse do Josué 9 é um versículo que eu lembro, porque foi isso que ele me deu. Você talvez não decore a Bíblia inteira, mas versículos chaves para momentos específicos faz você se respaldar do ataque do inimigo. Então, quando vem, você já fala, opa, seja forte e corajosa. Ei, vigiai e orai. Você já tem na sua cabeça a batalha contra o inimigo. Então, você conhece a Bíblia dessa maneira. É fácil, é uma dica. É verdade, é verdade. De você conhecer, são essas versões que você, em momentos específicos, tem palavras específicas. Você sabe que muitos querem parecer com ele, né? Com Jesus. Eu quero ser... É muito bonito, é muito romântico dizer que eu quero muito parecer com Jesus. Mas para mim parecer com Jesus, eu tenho que viver o que Jesus vivia, né? Então a gente está pedindo para literalmente passar o que ele passava. Então foi isso que você fez. Você está vivendo para poder ser parecida com ele. Exato. Né? Eu louvo a Deus por isso. Mas antes da gente encerrar agora, eu queria que você falasse do próximo encontro, que você divulgasse da presença. Nós vamos estar juntas também em outubro, no Home Evolution, da pastora Dani Moura. Você também vai ter as informações aí, eu vou compartilhar. Também quero convidar você, mulher que está aqui na Flórida, nos Estados Unidos, no Brasil, a estar conosco. A Amanda vai ser uma das palestrantes, vai estar lá comigo, junto com mulheres maravilhosas, como já vamos dar um spoiler, né, para você aí, que nós vamos soltar antes do evento. Vai ter desfile de moda. Eita! Olha, vai ser imperdível. Já falamos demais. Mas vai ser incrível. Você vai poder acompanhar aí, entrar no link, fazer sua inscrição. E, se eu fosse você, eu fazia rápido, viu? Porque a gente vai colocar que não tem mais vaga amanhã. É bem isso. Fala do Na Presença pra gente. Falo. Então, o Na Presença, o próximo encontro que vamos ter no ano que vem, aqui na Flórida. Mas a gente está alinhando algo aí em primeira mão no Brasil. Nós iremos para o Brasil. Sim, iremos. Uau. Eu achei que era algo distante, mas acho que vai ser algo próximo. Não tem uma data ainda. Mas em fevereiro a gente já vai ter aqui na Flórida o próximo. A gente faz 3 no ano. Que legal. Então esse ano já fizemos 3. Então, ano que vem a gente tá aqui de novo. Mas espero você lá, assim como eu espero você no Woman. E tudo fica na minha rede social. Então, se você quiser saber mais informações do Na Presença, segue lá o Na Presença Oficial e o meu, que é FG Amanda, que eu posto tudo lá, todas as informações. Muito bom, muito bom. Eu quero te agradecer. Estou muito feliz. Obrigada. Quero dizer para você que foi uma entrevista muito edificante. Que ouviu o teu testemunho e pessoal, mas ao mesmo tempo a sua vocação, o seu chamado é inspirador. Amém. Que Deus continue te abençoando, que você continue trilhando esse caminho de submissão e de colocar realmente tudo na presença dele. Né? Que você continue crescendo e que o Senhor envie as pessoas que andam na presença dele para você. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer que ficou aqui com a gente até agora, nesse bate-papo incrível com a Amanda, gente. Foi um tempo, assim, maravilhoso de crescimento. Precioso. Falamos de muitas coisas legais. E especificamente sobre como lidar com isso, né? Como você ir para um lugar que o Senhor te quer, renunciando àquilo que você quer. Foi nítido perceber isso, que ela abandonou a vontade própria para viver aquilo que Jesus tem com ela. Então esse é o TursiCast, encerrando mais um episódio, te agradecendo por você ficar aqui conosco. Acompanhe aí que logo teremos novidades. Amém.